Quem tiver com a palavra de Deus, abre Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1, que foi o evangelho de domingo. Vamos ouvi-lo. Jesus disse: porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 10ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Todas as vezes que vocês escutam uma parábola, Jesus tem um ensinamento escondido nela. Tem um momento que ele vai dar uma chave, né? Ele vai dar uma virada. E a virada aqui é exatamente na hora que ele paga os últimos, igualzinho ele combinou com os primeiros. Aqui é a grande virada. Nós vamos conversar sobre isso, mas é para a gente pensar. Qual é o sentido da gente escutar essa parábola hoje? Um pai de família saiu para mandar trabalhadores para a vinha, mandou cedo, mandou várias horas do dia, até faltando 1 hora para escurecer, pagou todo mundo igual. Quando a gente escuta uma parábola dessa, que a gente fala, esse pai de família é absolutamente injusto, porque apesar da gente ser cristão, e essa parábola, ela vem nos dar uma sacudida, porque nós somos cristãos, escutando essa parábola, no nosso coração aparece um monte de coisa, um monte de pensamento. E a gente precisa perguntar: como é que eu de verdade estou como cristã? Como é que eu sou como cristã? Qual é o conceito de ser cristã nesse mundo hoje? Nós somos cristãos, estamos inseridos no mundo do mérito, da meritocracia. Então a pessoa tem que ganhar de acordo com o que ela produziu. Esse é o mundo que nós estamos, que tudo vale de acordo com o que você faz. Por isso as homenagens, por isso as medalhas, por isso a gente fala, bacana aquela pessoa que fez aquilo, mereceu, por isso ganhou. Nós avaliamos tudo no mérito. A pessoa morre e a gente vai falar as obras que ela fez, não é assim? Então a gente está sempre avaliando o outro pelo tanto que ele produz. Aí, como é que nós, inseridos nesse mundo do mérito, escutamos essa parábola que Jesus vem quebrar tudo e trazer para nós uma única palavra que se chama? O que vocês percebem? Como é que Deus se revela aqui? Qual que é a grande chave dessa parábola? Igualdade. É a gratuidade de Deus. Deus dá o dom.
gratuito. Ele nos criou por amor. E o amor que Ele tem à humanidade é um amor que não tem como ser pago. Ok? O que nós podemos fazer? Esse amor, quem dá o dom, quem é grato, que faz essa gratuidade, Ele simplesmente dá. Ele está esperando que você retorne. Inclusive Ele corre o risco que a gente fale: tudo bem, você pode me amar, mas eu não quero nem saber que você existe. É uma opção. Mas Ele dá o dom para que, de forma que a gente se sinta amado, a gente aprenda a amar o irmão. E Deus quer a salvação de todos. Então, quando eu escuto essa parábola, eu tenho que pensar: como é que eu me vejo como cristã? Porque às vezes o meu conceito de ser cristão é o conceito do trabalho, do esforço. Eu trabalhei o dia inteiro, nós tomamos sol o dia inteiro. E aí tem uma turma que fica à toa, não faz nada. Olha o nosso conceito de ser cristão. Ou às vezes eu acho que ser cristão é renunciar e falar: bem, faz esse povo que não tem nada, porque impede eles de fazer nada. A gente é cristão, Deus deu uns mandamentos. A gente corre um risco imenso de reduzir e fazer também na religião a meritocracia, e achar que porque nós temos ou fazemos alguma coisa, Deus nos deve alguma coisa. É a religião do ego, do farisaísmo. Nossa, mas eu faço tanta obra, já tanta coisa bacana, então Deus vai fazer para mim também. Ele tem que me pagar. Eu estou falando alguma coisa que vocês não estão entendendo, vocês não veem isso todo dia. Mas como que eu, que pago o dízimo, tenho grupo de oração, faço, aconteça, rezo o texto, vou à missa, aconteceu isso comigo? Deus está me devendo o quê? Está vendo como é que até na religião a gente vai fazendo a religião do ego? Isso é um perigo. É um perigo. Porque quando Deus dá, Ele ama os filhos, Ele nos criou por amor. Por amor. E deu muitos dons. O primeiro é o dom da vida. E quando eu não entendo isso e não trabalho colocando Deus comigo, eu estou sempre de olho no outro. Fala: Senhor, mas olha o que só deu para o outro ali, ó. Isso desencadeia o que em mim? A inveja, o ciúme, a comparação, que é uma tragédia. Mas fulano sabe falar, sabe cantar, sabe. E daí, minha filha? Então, como que é impressionante, qual que é a importância da gente conversar esse assunto das parábolas do trabalhador da vinha hoje, para que a gente possa se ver como cristão. Então, como cristão, aquele que chega por fala: Senhor, eu estou aqui rezando, tem 10 anos pedindo uma graça, que a pessoa entrou agora, o Senhor já deu um negócio para ela. O Senhor está sendo justo, não. E ele combinou um denário, né? Ele não foi injusto, ele combinou o mesmo preço, a mesma coisa. O denário é a imagem e semelhança dele que nós somos. Ele imprimiu em cada um de nós, porque a imagem do rei é que está no denário. A gente ainda não entendeu que somos criados para ser filhos dele, e que ele nos prometeu e nos convidou para uma coisa que chama vida eterna. Nós não entendemos isso ainda, que de verdade temos um pai, e que de verdade somos irmãos, e que a nossa vida não resume a isso aqui. Não entendemos ainda. Não entendemos que se eu fui chamado lá no início, ou o outro foi chamado no fim, isso é um privilégio. Por causa de quê? Qual que deveria ser a minha grande preocupação e a sua grande preocupação? Qual é? Qual deveria ser a nossa preocupação? Nenhuma? Nenhuma? Se nós somos irmãos, todo mundo conhece esse amor de Deus? Vocês acham que todo mundo conhece isso? Então
Então a nossa preocupação, se nós somos irmãos, é trabalhar para a salvação da alma daquela pessoa que não sabe. Mas a gente não preocupa com a salvação das almas. E isso é uma batalha. Fala, que é isso? Nós temos que pensar nisso. É o reino de Deus. Nós já acordamos para Ele. Nós já tomamos consciência do denário, já recebemos o denário. Mas e o outro, e o meu irmão? Nós ainda não alertamos para isso, não é? Então, a gente ainda não se põe a trabalhar. Quando Jesus, Nossa Senhora e São José perderam Jesus por 3 dias, não gosto nem de pensar no sofrimento, nem dela nem dele, que perdeu ele por 3 dias. Somente as almas que já pecaram profundamente sabem o que é perder a Deus. E sabe da alegria que é poder vê-lo de volta, quando eles enxergaram ele, acharam ele no templo. Está em Lucas. O que foi que Jesus falou para a mãe dele e para o pai? Ela perguntou, por que vocês me procuravam? Por quê? Vocês não sabiam que eu tinha que estar preocupado com as coisas do meu pai? Então a gente precisa entender isso, que quando a gente trabalha com a consciência de que eu estou nesse mundo e que eu vivo esse mundo, esse período que eu estou aqui, junto com Jesus, com a consciência que eu sou filho de Deus e executo a minha obrigação, a minha função, aquilo que Ele me deu, com Ele a vida passa a ter um sentido. Então você vê muita gente sem sentido, fala que a vida não tem sentido. Mas a minha vida tem sentido a partir do momento que eu coloco a minha vida para Deus, e tudo que eu trabalho é junto com Ele, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na empresa, seja onde você estiver, nas suas relações sociais, seja onde você estiver, você vai fazer o trabalho da santificação. Você santifica o ambiente que você trabalha, você santifica a sua casa, você santifica as relações, porque você está com Ele. E quando você trabalha com Deus, com essa consciência, você tem tempo de ter o olho estrábico e preocupar com o que o outro está fazendo? Não. Compreendem? Eu tenho que preocupar com aquilo que Ele me deu, eu tenho que fazer com que aquele talento possa render. É a parábola. Eu tenho que fazer aquilo render para quem? Para mim? Compreendem? Não é para mim, é para Deus. É diferente. Então, por que vocês me procuram? Não sabia que eu tenho que estar preocupado com as coisas do Pai? Já imaginou o dia que a gente acordar de manhã e de verdade estar preocupado com as coisas do Pai? De verdade tomar consciência de que eu sou um trabalhador da vinha do Senhor? Que eu trabalho para que o reino de Deus aconteça? Falei, eu nunca pensei nisso. Acordo de manhã, tem tanto para fazer, menino para olhar, marido para resolver as coisas, trabalho para fazer, vou lá prestar atenção que isso é o reino de Deus. Sim, eu preciso fazer com que o reino de Deus aconteça aqui, agora, onde eu estiver. Então, se eu estou reunido mais uma pessoa, e se eu sou capaz de um sorriso, de um olhar, de um cuidado, de uma atenção, o reino de Deus está acontecendo naquele momento, naquele lugar, porque o reino de Deus é amor. Deus é amor e gratuidade. Então, se eu tenho um gesto assim, o reino de Deus acontece nesse lugar, nessa hora. É assim que as coisas vão trabalhar. Compreendem? É dessa forma. Então nós precisamos de estar de verdade preocupados. Acordar de manhã e falar, eu tenho que estar atenta com aqueles que ainda não despertaram, com aqueles que ainda não têm Deus como centro de verdade da vida, e que não correspondem, porque Deus não está preocupado se eu vou corresponder ao amor dele, porque Ele não consegue ser outra coisa a não ser amor. Deus sempre vai dar, Ele sempre é esse ato de bondade. Ele não nos compara, não tem um filho igual ao outro, que Ele vai comparar. O que São Paulo fala para nós? O que você tem que você não recebeu? Então que mérito a gente tem? Eu dei para mim algum dom? Não, tudo nós recebemos do Pai, para
trabalhar no reino dele. Só que nós pegamos as coisas e guardamos ou enterramos. Ao contrário, eu tenho que falar: Senhor, o Senhor me fez e me colocou. Na verdade, a nossa grande missão é ser filho de Deus. O nosso caminho de santificação é a nossa profissão. É aonde você trabalha, é o seu caminho de santificação, mesmo que seja com moda, não é? A gente pode santificar. Então, seja com o que for que eu trabalho, eu posso santificar. Como? Sozinha? Não, com Ele, porque sem Ele, parabéns. Mas nada é nada, guardem isso, João 15. Sem mim, nada, mas com Ele, tudo. Então é preciso que a gente se liberte desses conceitos que a gente vem carregando. Ah, se eu rezar direitinho, se eu fizer todas as coisas direitinho, Deus não vai me castigar. Oh, que Deus que é esse que vocês acreditam? O nosso Deus é Deus de amor. Ele nos criou por amor e quer que todo mundo se salve por amor. Ele quer todos os filhos junto do Pai, todo mundo com Ele. Se você já descobriu a importância, a beleza, a coisa maravilhosa de poder conhecer esse Pai e caminhar com Ele, fale com seu irmão. Mas não para dar medo a Ele, ao contrário, para dar sabor à vida dele. Fala: essa vida sua está tão apagadinha, deixa eu te dar uma cor, deixa eu te dar emoção, está meio apagado, deixa eu te apresentar alguém de emoção. Chama Espírito Santo, coisa louca, nunca cansa. Conversa, ensina, mostra um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus da gratuidade. Não igual a gente que dá as coisas para o outro já pensando, contabilizando, será que ele vai fazer o que em troca? Esse não é o amor de Deus. Por isso que essa parábola, ela dá um soco em nós, porque quando o último recebe a mesma coisa, somente Deus é bom, Deus dá em abundância. Nós é que medimos, nós é que somos miseráveis, nós é que somos avaros. Deus não, Deus é mão aberta, Ele é Pai, Ele doa. Mas o dia que a gente precisa começar a se preocupar com essa pergunta de Jesus: não sabias que eu tenho que estar atento às coisas do meu Pai? Desde quando isso já foi uma preocupação na nossa cabeça? Nós levantamos e preocupamos só com a nossa subsistência. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar comida, eu tenho que... nós somos mais do que isso. A vida que nós somos chamados vai além de comer, de vestir, vai muito além. Nós somos chamados para voar. Por acaso nós somos águia, Deus nos fez como águia. Por acaso nós somos perdidos aqui embaixo, com as asas meio quebradas, mas nós nascemos para voar. É para voar. Os momentos que nos permite dar esses voos é a oração. Nos permite abrir o céu e falar: não é para aqui que eu sou feita, é para muito mais. É para muito mais. Deus não nos criou para pouca coisa, mas é para muita coisa. Mas enquanto vocês não se convencerem disso, não experimentarem isso, vocês poderão ensinar isso a quem? Nós não podemos passar uma ideia de um Deus mesquinho, de um Deus que vai estar lá contabilizando tudo que eu fiz ou deixei de fazer. Não é esse Deus. Nosso Deus é amor, bondade, gratuidade. Ele combinou com todos nós que nos criaria para a vida eterna e que cada um de nós seria a imagem e semelhança dele. A imagem todos somos, a semelhança a gente é quando? Quando a gente se torna semelhante ao Pai. Porque a gente fala assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus, é mesmo? Imagem somos. E a semelhança, quando que nos tornamos semelhantes? Quando? Muito bem. Quando aprendemos a amar. O dia que Jesus fala: tudo que você fizer por amor, tá certo? Vai conseguir muita coisa através disso. Mas tudo que você fizer sem amor é tempo perdido. Vai avaliando quanto tempo nós perdemos. Porque aprender a amar não é fácil. Mas quando eu tomo consciência do tanto que eu sou amado, como é que eu faço com esse amor? Ele me dá esse dom para que eu passe esse dom para frente. Então eu sou amada para amar. Olha como é que o dia que a gente compreender isso, como é que o mundo fica melhor?
Então, nas minhas relações, né, lá no trabalho, na minha casa, se eu levantar disposta a amar, que essa é a marca do reino, tudo melhora. Eu paro de implicar com o outro, porque às vezes eu invejo tanto o outro que eu já criei uma barreira com o coitado que nem está sabendo que está sendo invejado, eu estou querendo matá-lo. Estou com ciúme que ele está prosperando, estou bravo porque ele é feliz, e vou morrendo dentro de mim, porque a inveja te corrói, ela te mata, te deixa irritado, mal-humorado. A pessoa te cumprimenta, você fala, nem responde. A pessoa fala, viu que dia lindo, não estou vendo nada bonito. Para que esse mau humor? Pela inveja. A pessoa que é amada, que carrega o amor, ela é de bem com a vida, ela é feliz, não se compara com ninguém, porque não tem Deus, não vai nos comparar. Diante de Deus, já nós somos filhos todos iguais, absolutamente iguais. Então que privilégio poder despertar para isso e de verdade trabalhar para o reino dele, de verdade estar preocupado com a salvação das almas, de verdade lutar para que as pessoas descubram esse Deus de amor, tenha uma qualidade de vida muito melhor, saiba que tem um pai que pode se amparar, revela isso para o outro, que não precisa nada se preocupar, tudo eu posso falar com o meu pai, que hora que eu for rezar, só contar para ele. Isso é rezar, isso é oração. Você vê o povo angustiado, triste, deprimido, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, depois remédio para permanecer acordado. Conta para ela que se ela receber uma Eucaristia, ela está curada. Tenha ousadia de falar isso. Que Jesus possa ser o tema das nossas conversas, a gente nem toca nesse assunto. Filó, mas é porque hoje é delicado falar de Deus, é delicado com nenhum. Porque a gente é um bando de cristão acuado. No dia que a gente levantar o peito e falar em quem cremos, a gente é que vai acuar o outro. Nosso Deus é vivo, Ele é a mesma ideia, e Ele é o Senhor do universo. Esse é o Deus que cremos, esse é o Deus que pôs você aqui hoje, esse é o Deus que nos mantém de pé, esse é o Deus que eu creio, que eu falo e Ele escuta e age se a gente não atrapalhar Ele. É assim que nós somos filhos e filhos amados, que esse amor que Ele tem por nós é eterno. Nada que a gente pode fazer pode mudar o que Ele sente por nós, que ninguém consegue nos tirar da palma da mão dele. A gente tem medo de quê? Se eu, como diz Paulo, se eu vivo para Ele, se eu morro para Ele, estou com Ele sempre. Por que estamos tão acuados? Nós temos que ter alegria de pertencer a esse Deus, alegria de poder trabalhar por Ele, não ter medo de alguém falar, nossa, mas você segue os mandamentos? Fala, minha filha, deixa eu te contar, mandamento foi a cartinha que Deus mandou para mim, que Ele é meu pai, sabe que eu não presto. Falei, minha filha, vou te dar uma orientação, não mexe com isso não, minha filha, aqui, deixa eu te contar, me ama acima de tudo, e cuida do seu irmão, não mata, não fala mal, não julga, não fica querendo as coisas dos outros. Por que está querendo o marido da outra, a mulher do outro, a casa do outro, a roupa do outro? Para que é isso? Te dou o que você precisar. Para que querer a coisa do outro? Isso. São simples. Isso é regra de viver bem. Presta atenção para você ver. Só os 3 primeiros referentes a Deus. O resto é tudo uns aos outros. Ele está me ensinando a ser feliz nesse mundo, a não arrumar confusão com ninguém e viver olhando para quem? Para Deus, mas preocupado com o irmão. Então a gente pisa no chão e olha para o céu. Pisa no chão e olha para o céu. Fala, Senhor, me ajuda a ajudar meu irmão. Como é que eu falo com ele para poder buscá-lo para o Senhor? O Senhor conhece ele, porque ele é seu filho. Me ajuda a ter a atitude certa, me ajuda a cuidar dele, me ajuda a ver como é que ele se sente amado. Porque tem gente que se sente amado só levar um presente, tem gente que se sente amado só dar um abraço, tem gente que se sente amado só falar, nossa, seu cabelo está lindo. Mulherzinha então até muda de pose. É assim. Como é que eu vou atrair essa pessoa para o Senhor? Me ajuda, não na falsidade de forma alguma, não é para mentir, mas me ajuda como que eu acho o caminho do coração dela, que o Senhor sabe. Me ajuda, eu tenho que buscar esse povo para o Senhor. Esse povo aí que o encardido está tentando pegar, não deixa que ele vença, Senhor, que não vai vencer mesmo, porque Deus vencerá, já venceu. Mas me ajuda a fazer com que enquanto ela caminha, que ela caminhe melhor. Semana passada eu falei isso para vocês, é fantástico pensar que hoje pode ser o último dia. Tudo que a gente faz é melhor. Pode ser o último abraço, pode ser o último oi, pode ser a última coisa que eu posso dar para alguém, pode ser a última oportunidade de servir a alguém,
Pode ser quando eu estou atendendo uma criança, eu falo, pode ser a última oportunidade de tirar a dor de alguém. Pode ser a última. Então fazer bem feito, cuidar bem. Pode ser a última chance de dar alguma coisa para alguém comer e saborear. Pode ser a última. Comece a perceber como é que Jesus é delicado. Como é que ele vai pôr nenhum dia você pode fazer o mesmo trajeto, ele não permite que repita. As pessoas que você encontra não são as mesmas. As oportunidades que ele te dá são únicas, é só naquele dia. Comece a prestar atenção nisso. Não perca a chance de falar de Jesus. Quando alguém fala, não, mas que animação tanto que você trabalha. E essa alegria que você trabalha. Vou ouvir me perguntar, o que você toma? Ó, corpo e sangue de Deus vivo. Dê à pessoa o desejo de querer. Desperta nela o desejo desse Deus que está sendo alcançado. Alguém te trouxe até Ele. Leve, busque alguém e ajude o outro a chegar até Ele. Às vezes a pessoa não sabe como chegar, mas existe alguém que pode nos ensinar isso todo dia. Essa pessoa é ela, é Maria, porque ela escutou ele falando isso. Ela sabe que a gente precisa se preocupar com as coisas do Pai. Ela viu aquele menino crescer. Ela é testemunha ocular de ver aquele menino crescer preocupado com as coisas do Pai. Então hoje eu quero encerrar pedindo a ela que quando ela perceber que a gente distraiu da missão, que é uma honra poder servir ao Senhor, é uma honra, que ela, quando perceber que ela é mãe, conhece cada um, quando ela perceber que a gente distraiu e que o mundo está nos chamando muito mais, e que nós estamos muito mais preocupados em ser elogiado, aplaudido, ter méritos diante do mundo, a gente ainda está tão preocupado em acumular as coisas aqui, apesar de saber que vai deixar todas aqui, tudo vai ficar. Então quando ela perceber que a gente está sendo seduzido, esquecendo das coisas de Deus, que ela chegue no nosso ouvido, sabe? Com aquele jeitinho dela manso, né? E puxe a orelha, mas daquele jeito delicado dela. E fala, não se esqueça, não se esqueça, que o tempo que você está trabalhando não é seu. Esse tempo que Ele te deu não te pertence. O tempo que Ele te deu para trabalhar na vinha é dele. Esse tempo pertence ao nosso Pai que está no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. De Maria com Isabel. Então Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que os respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. O primeiro versículo que eu queria colocar para vocês é: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre.
Quando a gente fala da festa de Nossa Senhora, da festa da Assunção, a história, o que aconteceu com Maria, é exatamente quando a gente começa a pensar assim, como é que vai ser a nossa meta? Qual será o final da nossa existência? Maria para nós é como uma vitrine, né? Como um espelho que já nos revela o que está guardado para nós, né? Então, nas festas de Nossa Senhora, entre Imaculada e a festa da Assunção, existe toda uma vida de Nossa Senhora, que foi uma vida pautada na fidelidade a Deus. Foi uma mulher absolutamente fiel ao projeto de Deus, uma identidade absoluta com o Pai. E Maria, Nossa Senhora, quando ela vai visitar Isabel, antes dela ir visitar Isabel, Nossa Senhora, ela tinha uma vida completamente voltada para o Pai. Quando ela faz esse encontro com Maria, com Isabel, ela não ficou guardada dentro dela, ela ficou uma mulher em si mesmada dentro dela. Ela foi até Maria, até Isabel, a serviço. Foi até Isabel para encontrar com Isabel. Então, Nossa Senhora, ela assumiu tão profundamente Deus na vida dela, que Deus a fez a assunção dela, né? Deus a assumiu, porque ela assumiu Deus na vida dela. Maria deixou Deus ser tão grande na vida dela, que Deus fez grandes coisas na vida dela, engrandeceu Maria, né? Então, quando eu penso no encontro de Maria com Isabel, eu passo a pensar nos nossos encontros. O que nos faz, o tecido das nossas relações, é aquilo que vai nos fazer, porque é de lá que Deus pode se manifestar, são nas nossas relações, na forma como eu te acolho, na forma como a gente é acolhido, é onde Deus pode se manifestar. Então, vocês imaginem, quando chega Isabel, quando Maria chega lá na casa de Isabel, é o encontro de duas mulheres que estão vivendo um momento absolutamente especial. Mas Isabel era uma mulher na terceira fase da vida dela, estava já entrando na velhice e que fica grávida. É o encontro com Maria, que era uma menina, adolescente, solteira, grávida. Nenhuma das duas estava conforme a sociedade. Nenhuma das duas. E elas tiveram um encontro naquele momento, que foram mulheres que se apoiaram, que cuidaram uma da outra, que não se julgaram, que não ficou na forma como a sociedade colocou. Mas vocês imaginam que só as duas sabiam que o que estavam crescendo dentro delas era algo muito maior do que elas. Porque elas não tinham nem dimensão do que estava ali dentro. Era grande demais. E elas estavam ali juntas. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa estar umas com as outras, para que a outra possa validar na sua vida que aquilo que você está fazendo é real. Então Maria, mais do que precisava de Isabel, de lá servir Isabel, ela precisava de escutar de Isabel: Maria, pode ir, que isso que você está vivendo é de Deus? Porque Maria viveu isso numa solidão absurda. Da mesma forma, Isabel precisava dividir com Maria a alegria das maravilhas que Deus tinha feito nela. Então nós precisamos de avaliar como é que nós estamos vivendo os nossos encontros. O mundo hoje, ele se converteu num chat contínuo, não é? Então nós estamos vivendo muito mais a comunicação através de telas de computadores, ou de celulares, ou de tablets, e nós estamos correndo o risco de transformar a comunicação em conexão. Se eu não estou conectada, então eu não tenho o que falar. Então nós estamos atrofiando e deixando uma coisa tão importante, que é o encontro face a face. É estar um em frente do outro. Para ter comunicação é fundamental presença. Nós estamos deletando isso. Nós estamos precisando da presença um do outro. Isso é de uma riqueza absurda, porque eu preciso de pessoas que possam ativar em mim Deus. Quando Isabel escutou a voz de Maria, o menino pulou no ventre dela. Então, como é que tem sido as nossas convivências hoje, as nossas relações? Às vezes nós estamos vivendo, a grande maioria das pessoas, às vezes a gente está tendo encontros que é só para jogar a conversa fora. Encontros que não trazem absolutamente nada para a nossa vida. Absolutamente nada.
E tem encontros que vão trazer outras coisas para nós, que vão ativar em nós sonhos, que vão ativar em nós sonhos de Deus, de mensagens de Deus e a vida de Deus em nós, que às vezes está tão escondidinha, e são pessoas que quando a gente encontra, elas despertam em nós Deus. Vocês imaginam que Maria e Isabel passaram um tempo juntas, porque as duas estavam na espera, né? As duas iam dar à luz, então elas estavam num processo de espera, de dar à luz. Todos vocês que aqui geraram e passaram por um parto, sabe que trabalho de parto é mais do que um trabalho de parto, né? Tem momentos ali de dor, de alegria, tem medos que você quer guardar, tem momentos que você quer entregar, tem momentos de medo, tem momentos de confiança, tem momentos de contração e tem momentos de relaxamento. Então o trabalho de parto revela, na verdade, a nossa vida. E aí, se a gente parar e pensar, e eu avaliando a vida e esse encontro delas, porque o encontro de Isabel e de Maria gerou duas ações de graças. Isabel falou assim para Maria: bem-aventurada aquela que acreditou. E Maria disse a ela: a minha alma engrandece o Senhor. Então, nossa, eu fico pensando, se essas duas mulheres foram uma para a outra um apoio, uma para a outra revelou e sustentou que era a ação de Deus na vida delas, será que nós também, na vida uns dos outros, não teríamos que ser parteiros para poder ajudar a vida do outro a revelar a luz que às vezes está escondida? Será que as nossas relações têm revelado o que na vida do outro? Às vezes a gente acha que a nossa vida é feita de encontros. E nós não podemos, às vezes a gente tem uma ingenuidade que a gente tem o domínio dos encontros. Então eu vou encontrar com fulano, eu faço e estabeleço uma planilha de estratégia do que eu vou falar. Tão distante isso está. Não, às vezes esse encontro vai ser exatamente do mesmo jeito, cheio de formalidade. E às vezes aquele encontro vai ser um encontro frio, só comercial. Mas às vezes, por um acontecimento, seja no momento do encontro, ou em mim ou no outro, às vezes é aquele encontro que marca definitivamente a nossa vida e transforma a nossa vida por inteiro. Quantos encontros vocês tiveram na vida de vocês que transformaram a vida de vocês? Quantos encontros? Então a gente precisa pensar, será que eu tenho sido parteiro do outro? Será que eu tenho ajudado aquele que eu encontrei hoje a despertar nele a luz e a presença do Espírito que habita nele? Ou eu não mostrei absolutamente nada da luz? Será que hoje a gente tem consciência que a gente precisa rezar pelos nossos encontros? Que a gente precisa curar os nossos encontros? Que a gente precisa de encontros que realmente encham a nossa vida de vida? Que encontros que coloquem no nosso coração sentimentos que valham a pena viver? Ou será que os nossos encontros é só um encontro que não diz, é um tanto de nada? Você conversa, espreme, saiu? Nada. Absolutamente nada. Então, no encontro de Maria e Isabel, eu fiquei pensando, como têm sido os nossos encontros? Como é que a gente tem sido para o outro? E quando eu termino esse encontro, o que eu deixei na vida do outro? O quanto que eu preciso aprender a cuidar daqueles encontros que me trazem vida, e o quanto que eu estou precisando de resgatar encontros que estão quebrados na minha vida. O quanto que eu preciso de ser grato a Deus pelos momentos que eu tive pessoas na minha vida que me deram palavras de amor, que tiveram paciência, que tiveram atenção a mim, que tiveram cuidado, que tiveram carinho e que me fizeram andar. Que a gente podia recolher esses sentimentos num momento de gratidão a Deus. E que bom que hoje a gente pode discutir sobre os encontros e ver que isso é capaz de transformar, é capaz de despertar tanta coisa em nós. Semana passada eu tive a oportunidade de ir a Montes Claros para participar de um congresso de oncologia, onde eu ia fazer a abertura. E o meu assunto era ciência e fé. E antes do congresso, a médica que é responsável por tudo isso, se chama a doutora Prícila, é oncologista em Montes Claros. Montes Claros é um polo. Ela foi... nós já conversamos inúmeras vezes por telefone, como eu tenho assim, um monte de gente que eu converso por telefone e não conheço pessoalmente, e tive a oportunidade, um presente de conhecê-la pessoalmente.
E ela me levou para conhecer uma casa que é um projeto de Deus. É uma casa que se chama Presente, Associação Presente, onde ela tem lá 30 pessoas em tratamento de câncer. E ela fala, aqui eu abrigo os queridos de Jesus. Todos pobres, muito pobres, muito pobres. E uma casa belíssima, no sentido, ela falou, eu trabalho pela excelência. E o lugar era de uma presença tamanha de Deus, tem uma capela, lugar tudo muito limpo, muito arrumado, todos com seus acompanhantes, uma casa que serve 5 refeições por dia, onde tudo que chega lá é por ajuda da comunidade. Na quarta-feira ela atende lá, nem é SUS, atende mesmo a pobreza, que não precisa ter nada. São filas. Para essa casa dela tem 40 pessoas na lista de espera, porque tem a van que leva as pessoas para o tratamento e ficam lá. E esse encontro foi um encontro tão impressionante comigo e ela, que a partir do momento que eu entrei na casa, a presença de Deus era algo tão forte, que eu chorava demais. E ela chorava. E eu tive a oportunidade de dizer isso para ela no congresso, que ela era como uma menina nas mãos de Deus, né? E como que o encontro com ela desperta em nós, desperta no coração da gente, né? O mesmo desejo de poder fazer e de estar nas mãos de Deus para que Deus faça o que Ele quiser. Então, como é que são encontros que despertam algo de bom na sua vida? E pessoas que te encontram e que não te despertam, a não ser um desprazer. Pessoas que às vezes trazem para você assim, a vida está difícil, então vai ficar mais difícil. A situação está difícil, você não ficou sabendo que ano que vem a situação vai ficar mais difícil que esse ano? Então são pessoas que não trazem nada de bom para você. Ao contrário, se você está desanimado, acaba de te empurrar e fala, cai. Né? E quando ela falou, Filó, quando eu fecho a conta do mês, geralmente é 0 a 0. Às vezes sobra R$100, R$120. E tem tudo que vocês imaginarem que uma pessoa precisa. Além da atenção, e tinha um senhor que não está conseguindo falar, com traqueostomia, com sonda, recebendo dieta, e ele pregava no braço e mostrava para ela, eu estou magrinho. Ela falou, não tem importância estar magrinho de fora, o importante é ter força na alma, para que a gente vença. E aonde cada lugar que nós vamos passando, encontrando, falando de Deus para cada um deles, e cada quarto tem o nome de um santo, e uma capela linda, onde eles celebram. Então, quantas pessoas, quantos encontros e quantas pessoas foram lá ver essa casa, e eu tenho a impressão de que quantas pessoas foram despertadas para que é possível fazer algo diferente. E isso que eu falo que é ser parteiro do outro. O quanto que os nossos encontros, nós estamos precisando de conversar coisas profundas uns com os outros, coisa da vida do outro, coisa que realmente te faz viver e que vale a pena, entender qual é o sentido da nossa vida, ajudar o outro a entender qual é o caminho dele. Às vezes nós estamos vivendo e conversando com as pessoas e num trabalho de omissão e não conversamos o que é necessário. Encontramos com um monte de gente e não conversamos aquilo que o outro precisa. Não somos capazes de estar diante do outro e olhar nos olhos do outro e ver que o outro precisa de cuidado. Ver que o outro está deprimido, ver que o outro está entristecido, porque não olhamos, porque os nossos encontros foram no lábio. Encontramos tão rapidamente que não vimos o outro. E é preciso ver o outro, é preciso observar o outro. Então, hoje nós temos que pensar, que tipo de encontro eu quero trabalhar? O que eu quero projetar na minha vida? Como é que eu quero? Será que os encontros que eu tive hoje com todas as pessoas que eu encontrei, foram encontros que eu deixei algo de bom, e que pessoas que também deixaram algo de bom em mim, que ativaram em mim desejos mais profundos, que me levaram a pensar de verdade em algo maior, que não fosse só consumir, só me gastar por nada, mas que me fizessem sentir que a vida vale a pena. Porque às vezes a gente precisa de encontrar com pessoas que possam nos validar e falar, caminhe, esse é o caminho que você está levando, está certo? Ou falar, não leve esse caminho, que esse caminho não te leva a lugar algum. Porque às vezes a gente não tem coragem de, no encontro com o outro, falar o que deveria falar, e a gente peca na omissão. E às vezes a pessoa está precisando de uma conversa, fala, esse caminho não vai te levar a um lugar bom. Então são essas coisas que nos fazem pensar. Será que hoje os nossos encontros estão nos fazendo saltar, dar uma qualidade de vida na sua vida?
ou nós estamos vivendo em encontros tão cinzas, que não fizeram a menor diferença naquilo que hoje trouxe. Pode ser que as pessoas tenham te encontrado, às vezes você não tenha falado nada, mas às vezes um ato seu, um sorriso seu, algo que você fez, transformou a vida daquela pessoa em algo muito melhor. Então, o quanto que a gente precisa estar atento para que a gente não passe a nossa vida em vão, mas que a gente pense como é que está sendo as relações que eu tenho construído. Será que alguma vez eu pensei na minha vida que eu serei parteiro de alguém? Que eu vou ajudar que essa pessoa dê a vida dela, permita que o Espírito Santo revele a luz e brilhe na vida dela, que às vezes estão vidas tão opacas, pessoas tão deprimidas, tão cabisbaixas, achando que não vale nada. Pessoas que às vezes, porque estão doentes, perderam a dignidade. Pessoas que às vezes perderam o emprego, estão sentindo nada. E nós vamos reduzir essas pessoas a isso? A um nome de uma doença, ou ao valor que ele tem na conta bancária? Será que nós estamos esquecendo da dignidade a que fomos chamados? A dignidade que Nossa Senhora já revelou? Que a todos fomos chamados para ser um dia completamente de Deus e em Deus. Essa é a nossa grande missão nesse mundo, é ser completamente dele. Para isso vivemos, para ser dele. Mas isso é um trabalho de fidelidade, isso é um trabalho de todo dia. Mas a gente precisa lembrar uns aos outros no encontro de todo dia. É preciso lembrar aos outros para que viemos, para que trabalhamos. É preciso lembrar, a sua vida vale mais do que isso. Você tem muito mais valor do que você está imaginando ser. Então é preciso que a gente esteja atento, né, a qual a necessidade que o outro tem naquele momento, para que a gente possa colocar na vida dele algo que transforme a vida dele. E às vezes é numa conversa, é num minutinho de atenção que a gente pode dar para o outro, é no desejo de ir até o outro para servir ao outro, como Maria foi. Ela foi para servir Isabel, mas fizeram muito mais do que isso. Então a gente precisa aprender a se dar ao outro, a abrir para o outro, a construir relações que realmente valham a pena, amizades que realmente deixam na sua vida e na vida do outro uma marca, que sejam aquelas pessoas, como diz a Bíblia, que encontra um amigo, encontra um tesouro, mas seja aonde você estiver, pense na qualidade das relações que você está traçando, para que a sua vida possa ser realmente, né, valer aquilo que nós somos chamados, né, revelar a luz que está escondida no outro, fazer com que o outro entenda para que ele foi criado, para que ele vale, e vale muito mais do que ele pode imaginar. Então eu peço que nessa noite a gente possa rezar pelas nossas relações, que Nossa Senhora, que foi e é sempre um modelo para nós, que foi capaz de no momento daquele, grávida, caminhar até a casa de Isabel, não só para servir, mas que Isabel pudesse também revelar a ela que ela estava no caminho certo, né? Que aquilo que ela estava vivendo era de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a construir relações de verdade, relações verdadeiras, que assim como ela e Isabel foram parteiras uma da outra, que nela, como nossa mãe, nos dê a graça de ser parteiros um do outro, e ajudar aqueles que ainda não acharam o seu caminho, a permitir que a luz de Deus seja revelada na vida dele, e que ele entenda para que ele vale, o caminho. Quantas pessoas perdidas vocês estão encontrando? São muitas, e às vezes está faltando que nós possamos parar um pouquinho com o outro, um pouquinho, olhar no olho do outro, entender o que o outro precisa e falar: o caminho é esse, vai nesse, que aqui não tem erro, esse caminho não tem nada errado, não sou eu o caminho, é quem eu te aponto que é o caminho. Quantas pessoas estão precisando disso? Quantas pessoas que você hoje deve ter encontrado, às vezes não ter observado? Então vamos pedir a Nossa Senhora que cure as nossas relações de família. Quantas pessoas dentro da nossa casa estão precisando de verdadeiramente ter a luz na vida delas? Ser parteiro para libertar os filhos, entender os filhos, que os filhos possam achar o caminho deles. O marido, os netos, os vizinhos, pai, mãe. Quantas pessoas estão perto de nós, precisando de receber visitas. Nós todos somos muito carentes de visitas e de visitar, de forma que isso traga de verdade algo novo no nosso coração.
Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça de receber visitas que realmente tragam para nós a luz de Deus. Visitas que realmente tragam para nós a vida de Deus. E que nos faça saltar na vida. Que desperte em nós um desejo de viver somente para Ele. Esse é todo o desejo que eu tenho para essa noite. Para cada um de nós. Para que os nossos encontros sejam curados. Para que onde a gente passar, na vida de quem passar, a gente revele a presença de um Deus por experiência de quem já vive. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente já tem. Então que a gente possa transbordar de Deus na vida do outro. Não por pregações, mas por atitudes. Pela bondade, pela delicadeza, pelo amor. Que a gente possa revelar um Deus que é vivo, que nos ama, que cuida de nós e que cuida de cada um. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, Maria Santíssima, doce mãe, mãe de todos nós, que a Senhora que conhece o coração de cada um, a Senhora que viveu esse encontro, que transformou a vida da Senhora e de Isabel, um encontro onde vocês conseguiram ser parteiras uma da outra, poder dar à luz do desejo que vocês tinham de trazer ao mundo aquilo que estava oculto. Olhe pela nossa miséria. Olhe pelas nossas relações, Senhora. Senhora que é nossa mãe. E vê com que tecido estamos tecendo as nossas relações. Como as nossas relações estão sendo frágeis e as nossas relações não estão acrescentando absolutamente nada uns nos outros. Nos faça construir relações onde a gente possa revelar um Deus vivo. Cure os nossos relacionamentos, cure os nossos encontros e nos conceda a graça de sermos visitados. Estamos precisando de receber visitas de Deus. Estamos precisando de receber visitas que nos revelem o amor de Deus. Visitas que nos revelem o sonho de Deus na nossa vida. Visitas que possam revelar o cuidado e o amor dEle. Que a Senhora que cuida de tudo, que sempre nos precede, sempre, nos conceda essa graça, nos conceda sermos visitados pelo amor. Que a Senhora nos abençoe nessa. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir a vocês, pode ficar sentadinhos, só para que a gente chame pelo Espírito Santo, que é o único comunicador perfeito, não é? Só Ele que vai falar, fazer com que eu fale e que vocês possam entender exatamente aquilo que Ele quer. Então vamos fazer aquela oração que Nossa Senhora nos ensinou, não é? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Agora nós podemos conversar. E hoje nós vamos conversar de uma proposta de Jesus, né? Cada semana tem uma proposta. A proposta dessa semana é difícil, não é uma proposta fácil, né? Mas é porque Jesus, na verdade, Ele quer o nosso crescimento de filhos. Deus Pai fala para Catarina que a gente se entristece muito por não conseguir os bens materiais, mas que a gente não chora, não se entristece por não fazer nenhum avanço na nossa caminhada espiritual. Então, quando Jesus propõe, Ele sabe que nós temos condição de, por causa dEle, né? Então, a proposta é o que está em Mateus, capítulo 18, quando Pedro fala com Ele. Nós estamos falando das nossas relações humanas, dos nossos relacionamentos em família, dos nossos relacionamentos no trabalho, com os vizinhos, com tudo que gera a nossa vida. E Pedro falou: Jesus, mas é muito difícil conviver. Tem hora que o irmão me deixa nervoso. Até que dia, até que hora tem que perdoar? Só 7 vezes? Jesus falou: não, Pedro, para sempre, né? Quando você estiver aqui a caminho, você tem que perdoar. Então essa é uma proposta, porque o perdão, ele não nasce espontâneo no nosso coração, nasce? Não.
Se alguém te olhou torto, se alguém não te elogiou, se alguém não fez aquilo que você gostaria, se você foi traído, se alguém te caluniou, se alguém falou mal de você, a primeira coisa que vem à cabeça é: como que eu vou vingar? Estou falando mentira? Primeira coisa que passa na nossa cabeça é: vou perdoar? Fala, mas vai ver comigo. Vai ver o que eu vou fazer. Então a gente fica sempre pensando, por quê? Nós podemos ficar irados, não é? Às vezes. E São Paulo fala lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele fala assim: vós podeis ficar irados, mas não podeis pecar. Porque na hora que você fica irado, que você recebe uma notícia, que seu marido te traiu, que o seu sócio te traiu, ou que alguém fala alguma coisa com você, ou alguém te rouba, alguma coisa que te magoa, uma palavra maldita. Então a primeira coisa que nós podemos ter é uma explosão de ira, não é assim? Então o que você fala com uma pessoa quando ela está muito nervosa? Você fala, conta até 10, respira fundo. Mas até aí nós não pecamos, é uma explosão. Quando que eu vou pecar? Quando eu paro com essa explosão de ira e começo friamente a pensar: mas terá um troco. Terá um troco. Me aguarde que eu vou fazer. Ou então eu fecho para essa pessoa e não convivo nunca mais. Essa pessoa está aqui, eu passo para cá. E às vezes é na família e falo: mãe, fulano vai aí, porque se for eu não vou. Aí tem famílias que o Natal comemora com uma parte no dia 23 e outra no dia 24. É triste. É muito triste. Porque às vezes a briga é entre irmãos, às vezes é entre cunhados, às vezes com cunhados. E às vezes um não suporta o outro. Então preste atenção. Nós estamos falando, a semana passada nós falamos que nós somos uma comunidade de irmãos. Então, para a gente começar a conversar sobre perdão, a primeira coisa que eu preciso ter consciência é daquilo que eu sou. E eu sou nada. Então, para mim poder caminhar com o outro, eu tenho que entender que eu sou frágil também. Que eu também sou capaz das piores coisas que existem. Eu não tive oportunidade. É verdade. Por que você não matou? Porque você não teve chance. Porque às vezes na hora que você pega alguém, você mata. Como é que você pode imaginar? Teve uma médica que pegou o marido estuprando a filha de 3 anos de idade. Quase matou ele. Mas ela foi condenada e ele não. Não, na hora ela matou ele. Matou. Ela foi condenada. Eu não poderia condenar essa mulher. Mas ela matou. Era o próprio marido abusando da filha. Então às vezes a gente não teve oportunidade. Mas isso acontece. Então nós temos que parar e pensar. Então quem eu sou primeiro? Não gostaria de fazer, mas vou falar, né? Não tinha pensado em falar. Do que São Bernardo fala a nosso respeito, né? São Bernardo, é claro, santo. Como é que colocou a nossa realidade tão crua, dura de ouvir? Vocês vão ficar chateados comigo, mas ele é duro de ouvir, mas é real. Ele fala: pense naquilo que somos. Fomos um monte de barro que Deus moldou. Atualmente somos um vaso de estrume e seremos alimento de verme. Ele coloca a coisa muito crua. Então como que eu posso guardar rancor com o outro pro resto da vida? Como é que eu posso caminhar na amargura? Como é que eu posso tentar vingar se somos absolutamente iguais? Então primeiro tomar consciência, o que eu sou? Segunda coisa, eu tenho que partir da consciência de que nós somos perdoados. Deus nos perdoa o dia inteiro, gente. Imaginou se Deus não nos perdoasse? A gente não estava aqui não. Mas Ele nos perdoa o dia inteiro de quantas ofensas, de quantas vezes que a gente o trai. Quantas vezes nós traímos Jesus? Tem uma música que fala: eu sou o beijo que te traiu. Eu sou o beijo que te traiu. Eu sou a lança que te feriu. Quantas vezes nós fazemos isso com Ele? E fala: ah, mas fulano fez isso comigo, eu nunca mais vou olhar na cara dele. Então, porque perdão, a gente ainda não conseguiu compreender a profundidade de perdão. Eu acho que por isso que no credo ele é a última coisa que a gente reza, porque eu acho que é a última coisa que a gente aprende na vida, é perdoar. E não deveria ser. Então Jesus fala: isso não é uma coisa espontânea que nasce no seu coração, é um atributo divino, mas vocês podem fazer isso. É o lindo atributo divino, é um dos melhores. Mas vocês são capazes de, porque vocês são filhos do Altíssimo.
Então, perdoar não é esquecer. Não é fazer uma anistia do acontecimento. Não é eu me colocar no lugar do outro para desculpá-lo. Para entender por que será que ele fez isso comigo. Coitada, porque está fragilizado, porque está magoado, porque está achando a vida difícil, porque não foi amado. Não é isso. Perdão mais do que isso, é mais profundo. Porque a equivalência das relações, e que está escrito em Mateus 5, é assim. Jesus fala assim: vocês escutaram, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não façam isso. Não façam. Se alguém te pedir para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se alguém te pedir a túnica, dá um manto também. Se alguém te bater de um lado, dá o outro. Ó, fácil. Mas o perdão, ele tem uma particularidade. Ele é um gesto absolutamente atrevido. Porque ele quebra a lógica da violência. Porque eu faço, você faz. Eu faço, você faz. Que dia que essa violência acaba? Nunca. Alguém tem que tomar um gesto. Alguém tem que dizer, eu te perdoo. Compreendem? Mas isso a gente tem que ter uma capacidade de amar imensa. O perdão é o superlativo do amor. A questão que Jesus nos convida é para que a gente possa viver um amor real. E Jesus quer expor todos nós, a comunidade inteira, o mundo inteiro, ao amor. Porque não existe uma força maior de uma revolução do que o amor. O amor real, ele faz uma revolução no mundo sem uma arma. Então você me ofendeu, mas eu não quero viver com isso. Eu não quero que ter sido traída condicione a minha vida e viver parado naquilo. Então quando eu te perdoo, eu me liberto e te liberto. Eu não tenho que viver condicionado pelo meu passado, e eu tenho que te libertar para você também seguir a sua vida. Quantas coisas estão paradas? Você imagina quantas famílias não andam, quantas coisas estão perdidas porque as pessoas não se comunicam. Porque não podem viver mais juntas. Vocês imaginem. Então nós podemos mudar essa história. Filó, mas eu só vou perdoar se ele me procurar. Que nada. Dá o primeiro passo, quem tem maior capacidade de amar. Vai você. Filó, não dou conta disso não. Dá, vai. Por causa de Jesus. E porque a gente precisa crescer. Catarina de Siena fala assim: sabe a única coisa de verdade que a gente poderia dar para Deus Pai? Ela fala: a única coisa que a gente pode dar para Ele é o amor que a gente oferece para aqueles que não merecem, assim como nós não merecemos o amor de Deus. É a única coisa que nós podemos oferecer ao Pai. É dar ao outro aquilo que não merece, porque Ele vive dando isso para nós o dia inteiro. Vê se nós somos merecedores de 1/10 da preocupação, do cuidado, da gentileza, da doçura de Deus conosco. Claro que não. Então a gente fica amarrado naquilo, fala, não, eu até perdoo se Ele me procurar. Ó, orgulho. Vá lá. O tempo é curto. O tempo nosso não fica me olhando com essa carinha, falando, filho, olha o que você está me pedindo. Não me olha com essa carinha. Na verdade, a gente precisa tomar coragem de entender a fragilidade do outro, de entender a miséria do outro onde ele caiu. Procure o outro. Vá até ele e fala, está ruim que eu viver dessa forma. Nós podemos reconstruir. O perdão reconstrói. Quantas famílias, quantas histórias destruídas, precisando de um abraço, precisando de ir lá e falar, vamos começar outra vez. É possível. Vamos mudar essa história. Quantas pessoas trancadas em casa com um muro pesado, fechado, de tanta amargura, de tanto ressentimento. O perdão é atrevido bastante para querer abrir uma porta nessa parede e falar, vem cá, vamos começar de novo. A gente é tudo mesmo barro. Mesmo barro. E às vezes a gente acha que só as pessoas que nos devem perdão. Quantas vezes a gente está precisando de procurar o outro e falar, você me perdoa? É preciso reavaliar. Não é uma situação fácil essa. Isso que eu estou trazendo, que Jesus nos traz, é uma situação onde Ele nos põe para caminhar. Fala, nós temos que fazer progresso do ponto de vista da nossa caminhada espiritual. Mas a gente tem que procurar o outro sem o ranço do ressentimento e da amargura. Ou então de perdoar o outro e falar, olha como é que eu sou boa, vou te perdoar. Não é assim, de se colocar acima do outro, falar, tá vendo, olha que gesto bacana, sou uma pessoa iluminada, estou até te perdoando. Não é isso não. É entender que nós somos iguaizinhos. Iguaizinhos. E fala, dessa vez foi você que estava mais fragilizado, estava com menos vida de oração, por isso mais propenso a.
Mas vamos começar, vamos fazer uma outra história, vamos zerar e começar de novo. Mas qual é o risco dele te trair, dele te magoar de novo, dele te ofender de novo? Sim, mas eu não posso ficar parada na minha vida. A vida tem que dar sequência. E se ele errar de novo? A gente começa de novo. Como é que vive um casamento sem perdão? Não vive. Como é que vive uma família sem perdão? Não vive. Como é que você trabalha sem perdoar todo dia? Mata uns aos outros. Eu estou falando mentira? Estou não. Relação humana não é brincadeira, porque nós não somos santos. Então é preciso que a gente comece a ter coragem de se olhar e falar, perdoar na verdade, acreditar que dentro de cada um de nós existe a bondade. Existe algo que pode ser transformado. E quantas pessoas são transformadas por um gesto assim? Às vezes a pessoa não tem coragem de procurar e está vivendo de lá sofrendo também. Que bobagem. Nós ficamos arrastando, a gente tem que aprender o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é leve porque o jugo dele é de perdão. O nosso jugo é pesado porque a gente não perdoa nada, nem pensamento ruim. Então a gente precisa começar primeiro a treinar a se perdoar. Não somos perfeitos não, estamos a caminho. A gente vive errando. Olha o que São Paulo fala na carta aos Colossenses. Ele fala, revesti-vos portanto como eleitos de Deus, né? Como santos e amados, de profunda misericórdia, generosidade, humildade, mansidão, paciência, uns com os outros. A nossa impaciência significa incapacidade de sofrer. Isso que traduz a palavra impaciência, a nossa incapacidade. Então nós estamos precisando de começar a se ver. Se eu quero realmente ser testemunho fiel de Jesus, se eu quero ser discípulo dele, eu tenho que perguntar, como é que está a minha capacidade de perdoar o outro? De olhar para o outro, entender, olhar para o outro com misericórdia. Não consigo olhar com a mesma misericórdia que Deus me olha, mas aprender com a misericórdia, olhar a miséria do outro, olhar o sofrimento do outro. Observe que quem te agride, quem faz alguma coisa, em geral está sofrendo mais. Porque aquela pessoa que é muito amada, que ama muito, ela fere pouco ou não fere? Então é preciso reconstruir, quantas vidas feridas, quantas vidas que ferem, e todo mundo parado no rancor e na mágoa. Isso mata, isso gera câncer. Pode não, a gente fica carregando container nas pernas de ódio, que liberta para voar. A gente tem que ser leve. Carrega essas coisas no coração não. Vamos pedir a Jesus, Jesus me ajuda, eu não sou capaz. Quando eu falo em perdão, tem que pensar em 3, eu, o Senhor e a pessoa. E quando ficar difícil, fala com Jesus, me ajuda a ver essa situação com os seus olhos. Já experimentaram falar isso com ele? Tem que experimentar conversar com ele. Fala, Jesus, senta aqui. O senhor viu o que fulano fez comigo? Estou com ódio dele, mas o senhor falou, não pode ter ódio, tem que amar. Então, olha quantas coisas eu tenho que trabalhar em mim. Mas também, quando eu perdoo, às vezes é a única chance que eu tenho de colocar no coração daquele que me agrediu uma coisa chamada amor. Às vezes é a única experiência que ele vai ter de ser amado, ou de ser entendido e perdoado para começar de novo. Então mostra para Jesus, eu vou falar, minha filha, fala, Jesus, olha o que fizeram comigo. Conta para ele. Fala, eu queria matar. Ele vai falar, não pode. Fala, então vou arrumar uma solução sua. Você imagina anos atrás, eu e Jaque, a gente tinha uma clínica com outros colegas. Quando a gente mudei de sociedade, fiz sociedade só com Jesus e a Jaque. Falei que era o único sócio. E aí nós descobrimos que a funcionária que a gente tinha total confiança estava nos roubando de cara lavada. Era esposa de um pastor. Eu falei, Jesus, se o senhor me mandar demitir, eu vou matar. Mas o senhor falou, não matarás. Então, na sua elegância, você tem uma elegância, fino, um homem fino igual o senhor faz a gentileza de demitir ela para mim, porque senão eu mato. Mas ele, na elegância que só ele tem, demitiu com todos os direitos que ela tinha, demitiu no sindicato, até hoje eu acho que ela não sabe, porque a gente sabe que ela roubou. Mas pela elegância dele. Só o mérito é todo dele, não meu. Que eu trataria na mesma moeda para pior. Mas Jesus falou, não, minha filha, depois é comigo, né? Então assim é. Então ele fala, não matarás, Filó, não fica nervosa.
que nós vamos ajeitar. Então eu tenho que conversar com ele, falar: Jesus, como que eu vejo essa situação? Como que eu pego esse tanto de nada e constrói de novo? Porque só sobrou sucata. Ele fala: mas eu faço uma pessoa novinha. E ele faz. Ele pega o nosso pior e dá um jeito. Ele pega o nosso lixo nesse altar e faz uma obra de arte. Então nós somos tudo igual. Fala: Jesus, como é que o Senhor pode mudar essa história? Como é que a gente pode caminhar como irmão? E eu falo com o Espírito Santo: o Senhor é tão impressionante que só o Senhor faz os inimigos se darem as mãos. E de repente ser amigo íntimo. Essas são as coisas que Deus faz. Que a gente não compreende como é que é a lógica. Como é que Ele consegue fazer a pessoa caminhar para o arrependimento. Ter compaixão, compulsão, entender a via que a vida não é isso. E que pode transformar isso. Mas o Senhor pode. Ele acredita que dentro de nós tem uma forma de transformar. Ele acredita na bondade que foi colocada dentro de cada um de nós. E acredita que nós estamos aqui todos para caminhar, para melhorar, para dar uma caminhada espiritual. E isso é um passo imenso. O passo do perdão, ele é um avanço na nossa caminhada que não é brincadeira. Fala: nó, como é que eu já aprendi a amar? Então eu acho que a gente ainda não conseguiu compreender o perdão, porque já não conseguiu compreender o perdão de Deus. Nós ainda não conseguimos compreender a bondade de Deus, porque nós somos capazes de muito poucos gestos de bondade verdadeira. Que às vezes a nossa bondade está infiltrada de outros interesses. Eu estou falando da bondade pura. Bondade pela bondade. Porque eu sei que ele é meu irmão e ele está passando uma necessidade ou precisa de um abraço e eu estou ali. Vamos repensar. Como é que nós estamos caminhando? Quantos, se eu parar hoje e falar, quantos inimigos você tem para poder perdoar? Quem hoje você... É muita gente que você precisa perdoar? Eu falei com Jesus: Jesus, que graça. Não tem nenhuma mágoa. Não tem ninguém para perdoar. Nada. Nada, absolutamente nada. Que quando eu penso assim, eu falo: vou rezar pelos inimigos que eu devo ter mesmo, mas que eu não tenho consciência deles. Vamos rezar pela turma, que o Senhor falou que é para rezar pelos inimigos, vamos rezar. Mas eu não tenho consciência. Não carregar mágoa nenhuma. Entender que o outro é livre. Livre. Que eu não posso obrigar o outro a fazer aquilo que eu quero. E muitas vezes a briga surgiu por isso. Porque às vezes a gente foi tenso naquele momento. Foi exigente demais naquele momento. Vamos pensar. Mas Jesus, o Senhor coloca uns desafios para nós. Mas nós queremos fazer uma caminhada espiritual. Nós queremos melhorar. Porque Deus Pai falou que o nosso progresso é só aqui. Lá não tem mais nenhum progresso. Então nos ajuda. Porque do ponto de vista humano, a gente não quer. A gente quer vingar. Quer dar o troco no outro. Mas nós queremos tirar isso do nosso vocabulário. Nós queremos de verdade viver o ser irmãos. Acolher uns aos outros. Entender o outro, a fragilidade. E hoje meu pedido para vocês é: aquilo que Jesus fala, se você vem à igreja e vai oferecer uma oferta, e lembra que alguém tem alguma coisa contra você, o que ele mandou fazer? Deixa a oferta e vai atrás do teu irmão. Fácil não, mas a gente não vai sozinho. Chama ele para ir junto. Porque não é fácil, né? Então como é que a gente pode não diminuir os pecados, responder menos mal o outro? Vamos relembrar a regra do Padre Léo. Quando alguém fala uma coisa que você fica irritado, enche a boca de água e não engole, né? Deixa a água ser absorvida. Até a água ser absorvida, acabou a raiva. Aí a gente não peca. A gente não acumula tanta coisa, não cria inimigo, não sai arrumando confusão. Mas treina esse negócio de encher a boca de água, esse negócio é interessantíssimo. Tem que fazer isso várias vezes, claro. Que é doce assim, eu tenho que colocar, encher a boca de água e falar: não posso responder. Olha para o irmãozinho, põe Jesus na frente e fala: você hoje caprichou. Olha para o outro e fala: Jesus, me faz ver ele com os seus olhos. Me faz entender que o Senhor morreu na cruz também por ele. Me faz entender que somos irmãos. E é essa prática que vai nos levar até ele. Quando eu penso tudo que Jesus sofreu, tudo que ele foi humilhado, tanta mentira que falaram, tanta blasfêmia, tanta coisa que fizeram, e ele soube perdoar todas as coisas. Não é um assunto fácil, mas é um assunto que é possível. Quero que vocês saiam daqui pensando nisso. Eu tenho que quebrar a lógica da violência. O mundo não pode ficar repetindo violência em cima de violência, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Mas nós podemos reconstruir uns aos outros. Vamos reconstruir tantas famílias quebradas.
Vamos propor outra história. É possível recomeçar. É possível escrever um outro futuro. Eu não sou condicionada pelo meu passado. Eu tenho que acreditar que existe uma bondade ali. Vamos pedir a Jesus. Jesus, vamos pedir a Ele, pela força do Santo Espírito, que revele para cada um de nós hoje o que tem emperrado em nós. Porque às vezes tem algum perdão que não foi dado. E às vezes, gente, é tão difícil. Eu falo isso com vocês por experiência. Às vezes as pessoas na hora da morte, a dificuldade às vezes de morrer, porque não perdoou uma pessoa, não perdoou outra. Carrega uma mágoa daqui, carrega uma coisa dali. E é claro que eu sempre tenho um caso engraçado para a gente poder amenizar, né? Porque é interessante, mas você vê, olha o coração dessa mulher. Que coração que eu não sei se eu teria. O marido morrendo, agonizando. Grave, no hospital. Aí todo mundo que precisava foi lá. Os filhos, parente, a esposa, todo mundo. E o marido não morria. Não morria. O pessoal falou, gente, os médicos falaram, ó, tem alguém que ele está precisando despedir, que ele não morre. Quem é? A senhora sabe de alguma coisa? Ela falou, sei. É a amante dele. Que enquanto essa amante não vier, precisa despedir dele. Então o telefone é esse para mandar buscá-la. E ela foi para despedir dele, e depois que despediu, ele morreu. É duro, não é? E meu Jesus, você viu o coração dessa mulher que já tinha perdoado tudo, né? Que inclusive mandou buscá-la para que ele despedisse dela. Difícil, não é não? Põe difícil nisso, escrever quantos de nós quer dar conta dessa história. Ah, não, filó, acabei de falar no perdão agora. Tadinha, estava frágil. É fácil? Não é fácil. Mas é preciso pedir a Jesus, me ajuda. Eu quero conseguir caminhar, Senhor. Eu quero ser melhor. Eu não quero andar com ranço nesse mundo, não. Eu não quero andar com mágoa, com ressentimento, com vontade de vingança, não. Eu quero que ele fez isso, ou ela fez isso, porque não te conheceu. Porque não teve oportunidade de conhecer essa doçura que é o Senhor. Por isso rompeu com todos os mandamentos e fez tudo isso. Mas a minha vida tem que ser para Ele um sinal de que eu creio em Ti, até pelo perdão. Então me ajuda a dar testemunho de que creio. Me ajuda a dar testemunho que o meu amor, ele é maior do que essa miséria que Ele fez em mim. Que eu tenho que aprender a amar, porque eu aprendo a amá-lo com o amor que o Senhor me ama. Não é brincadeira. Então a minha atitude é também um testemunho daquilo que eu creio, no Deus que eu sirvo. E que Ele falou, não leve isso para a vida eterna. Não carregue isso para lá. Tem outras coisas melhores para a gente viver. Vamos viver melhor do que isso. A proposta dele é muito audaciosa. A proposta do perdão é algo maravilhoso, dificílima. Porque nós dependemos da graça dele em nós. Dependemos que ele vá trabalhando conosco a nossa miséria. Mas nós podemos, primeiro, para que isso aconteça, nós temos que querer e falar com Jesus. Jesus, eu quero aprender a perdoar. Então, hoje, coloca na minha vida as pessoas que a gente tem uma relação mais ou menos, que já foi boa, Senhor, mas ficou quebrada. E a gente pode começar de novo. Me mostra quais são essas pessoas, porque eu quero procurá-las. Por sua causa, eu irei atrás de todas elas. Então, vamos pedir a Ele essa graça. Vamos começar de novo? Vamos fazer uma outra história na nossa vida? Pensa sempre no seu fim. Porque diante de Jesus nós vamos morrer de vergonha das bobagens que nós brigamos aqui embaixo. Eu penso muito nisso, eu falo, peraí, eu não posso ter vergonha. Eu vou ter vergonha de um tanto de coisa, nisso não, básico não. Falo, Jesus, me ajuda a não ter tanta vergonha, a não abaixar os olhos na hora que eu te ver. E como está escrito na palavra, esteja de pé diante de mim. Então, para estar de pé diante dele, nós temos que começar a nossa caminhada com coragem. Muita coragem, muita humildade. Então vamos pedir a Ele, Jesus, tudo isso eu vou fazer por Ti. Então vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos conversar com Jesus. Falar, Senhor Jesus, doçura da nossa alma. Quão difícil é para nós essa proposta do perdão. Desse perdão incondicional que o Senhor colocou para nós. Que nem nós ainda conseguimos compreender a dimensão e a profundidade disso. Mas é porque nós somos tão pouco capazes de amar, Senhor. Então essa noite nós precisamos de graça. Já que o perdão não é uma experiência que brota espontaneamente do nosso coração. Nos ajude, Senhor. E que nesse momento agora, o Senhor coloque no nosso coração as pessoas que nós precisamos de procurar para dar um abraço e falar, você me perdoa. Vamos começar uma outra história. Vamos começar a partir de um outro olhar. E que a nossa forma de perdoar,
o nosso gesto seja também uma forma de... Duas coisas. Hoje é a última terça do mês, então nós vamos rezar quando terminarmos, né? Vou fazer uma meditação, nós vamos rezar a nossa devoção Nossa Senhora das Lágrimas, né? Que nós combinamos de fazer isso toda última terça-feira, né? Para vocês aprenderem. E eu trouxe para vocês, tá ali, hoje o que eu escolhi para vocês irem conhecendo tudo que Nossa Senhora falou, tudo que Jesus falou, como é muita coisa, muita revelação, eu estou trazendo aos poucos, que senão a gente não guarda nada, né? Então hoje o que eu escolhi para trazer para vocês é o que Nossa Senhora falou sobre o Brasil, tá? Então eu trouxe para vocês, para que a gente vá guardando aos poucos. Esse é um ponto. Segundo, que nós estamos chegando perto de pagar o imposto de renda. Dureza, né? Todo mundo sofre um tiquinho com esse assunto. Às vezes a gente não sabe que todos nós, seja pessoa física ou jurídica, podemos doar 6% do nosso imposto de renda para uma instituição. E aí eu queria pedir que vocês doassem para a Santa Casa. Nossa luta lá é muito grande. Um hospital naquele porte, quase 8.000 funcionários, 1.200 leitos, 100% SUS. Haja criatividade, fé e coragem para administrar um hospital daquele porte. A equipe da superintendência toda com o provedor já ganharam alguns prêmios seguidos todos os anos de gestão, de tamanha seriedade. Ano passado nós tivemos o privilégio de ter o Ministério Público conosco, porque nós estamos fazendo uma obra o CTI neonatal, ele está completamente fora de tudo. A Santa Casa tem 126 anos, né, gente? Ele é bem jovem, né? E o nosso CTI neonatal precisa de uma adequar para os bebês. Então o Ministério Público adotou a obra e fez já a primeira etapa, porque nós temos que ter um lugar para os meninos serem transportados, senão não tem onde colocar os bebês. O hospital não pode parar, né? A gente funciona 24 horas todos os dias. Então o Ministério Público, ele usou o dinheiro das multas. Isso é muito interessante. O dinheiro das multas, eles escolhem um projeto que eles consideram sério. E quando o Ministério Público abraça a Santa Casa, isso nos dá uma credibilidade. Porque eles não vão abraçar qualquer causa. Eles abraçaram a questão da Santa Casa e a gente acredita agora que eles vão fazer a outra etapa. Porque isso tudo são milhões, gente. A outra etapa é mais 13 milhões. Né? Não é uma brincadeira, é muito sério, né? Então, o nosso trabalho é muito sério. A nossa meta na Santa Casa chama Saúde Ponta para Todos. Então, para vocês terem uma noção, uma criança que está lá, internou 31 de janeiro do ano passado. Okay? Então ela chegou, veio do interior com um quadro respiratório gravíssimo e ela evoluiu com toda a gravidade do quadro dela, ela perdeu 60% do intestino. Então ela desenvolveu um quadro que chama síndrome do intestino curto. Então ela não pode alimentar pela boca, ela alimenta pela veinha nutrição parenteral. E ela é uma coisa mais simpática do mundo, é a menina que mais corre risco no hospital, porque todo mundo quer amassá-la, porque ela é uma coisa apaixonante. A gente está correndo leite, ela fica, ei, já nasceu os dentes, já fez tudo na Santa Casa, aprendeu a andar. Né? No final do ano, a Santa Casa contratou um sistema de transporte, de UTI, para levar ela com a família, porque a família é um encanto para ver a noite de Natal lá na Praça da Liberdade. Foram 2 ambulâncias, porque foram 2 crianças que foram escolhidas para poder ver lá a noite de Natal. Quando foi 15 de janeiro desse ano, eu fiz um levantamento de custo dessa criança, porque a gente está estudando a deshospitalização dela. E a mãe já está sendo treinada, porque a mãe é um encanto, o pai, a família é um encanto. Essa mulher está fora de casa desde janeiro do ano passado. Dormia numa cadeira. Se alguém tiver que reclamar da vida, ok? E ela ficou para Santa Casa 1 milhão, até 15 de janeiro, 1.731.000 e uns quebrados. Quanto nós recebemos do SUS? 386 mil. Então haja força, fé, criatividade para te manter. Então ela deve ir, nós estamos estudando, né, tendo um ofício para a cidade do interior, para que a Secretaria Municipal lá, né, a Prefeitura banque ela por dia, que de nutrição parenteral por dia são R$600.
Então não é brincadeira, fazer uma saúde de verdade, fazer uma medicina de verdade para o SUS. A nossa luta, gente, vocês não têm noção todos os dias. Ontem o Anselmo sofria comigo com um bebê, porque também tudo é nosso, né? 2,3 kg, menino nasce com bloqueio cardíaco no coração a 40 por minuto, o santo ainda arranca um fio do marca-passo, né? Provisório. O marca-passo que o SUS paga é grande, então na barriguinha dele, se colocasse, ele cai para o lado, entendeu? Não é brincadeira, não. Eu falei, Jesus, presta atenção, eu preciso marcar passo pequenininho, Jesus, mas ele custa 16 mil e um tanto. O SUS paga? Não. Falei com ele, como é que nós vamos resolver? Claro que ele resolveu, porque ele é um escândalo, né, gente? Claro que ele resolveu. Aí o menino pôs o marca-passo certo, mas é porque pelos meus pequenos milagres e os grandes milagres que ele faz todos os dias, né? Jesus é realmente assim, encantador. Então, resolveu, mas essa luta, gente, nossa, é diária. Fala assim, mas é só 6%, ok, mas soma 6 seus. Isso nos ajuda, porque tem uma coisa maravilhosa na Santa Casa, chama transparência. Se vocês quiserem ver, se você quiser acompanhar o dinheiro que você mandou, isso é possível. Não tem nada que esconder, a diretoria não tem nada para esconder, a superintendência não tem nada para esconder. Está todo mundo lá com uma única motivação: ajudar aqueles que nos procuram, porque a gente só cuida dos mais abandonados, são nossos. E não é só de Belo Horizonte, é de Minas. Então eu estou pedindo aqui, não custa nada, salva vidas. E a semana passada cheguei lá em casa e tinha uma carta para mim da Receita Federal, minha alma até saiu do corpo. Falei, misericórdia, o que será que eu fiz que eu não estou sabendo, né? Aí quando eu abri, estava escrito assim, parabéns. Falei, uai, o que eu fiz? É porque você doa seu imposto de renda. Então a Receita Federal acompanha isso e mandou carta e parabeniza as pessoas porque você não faz nada, você só comunica o seu contador, vou doar o que está na lei, não é fora da lei. Então aqui eu trouxe para vocês alguns folders, vou deixar com ela um link, você coloca no Instagram, né, igual você faz, para que vocês possam ver que isso é possível ajudar, é porque está perto. Senão essas coisas que a gente faz, vocês não ficam sabendo, e às vezes a gente quer ajudar e não sabe como ajudar. E eu falo para vocês que é sério, que se não fosse uma coisa séria, verdadeira, eu não estaria nisso. Eu só estou ali todos os dias lutando, tem quase 40 anos, porque creio que de verdade a gente faz um trabalho que é de verdade lutar pela vida dessas crianças. Os que não têm nada, eles não sabem nem que pode falar. A família desse menino nem sabia que tinha um marca-passo pequenininho. Somos nós sofrendo igual louca, brigando para tudo quanto é lado, para poder conseguir as coisas, né? E para ajudar, como diz meu marido, a hora mais feliz de Jesus é a hora que você dorme, né? Então é mais ou menos isso. Aí a hora que eu durmo, Jesus consegue descansar, né? Mas é porque essa luta não é fácil, né? Não tem jeito de você passar por um ambiente desse e ficar, é isso mesmo. Não é isso mesmo. O que tem de melhor? É o de melhor que nós temos que fazer. Eu falava ontem, quando a gente é cristão, isso complica um pouco mais, porque você tem uma consciência que é seu irmão. E quando eu fico lembrando que vamos ser indagados, onde está o teu irmão? O que você fez com ele? É seu irmão. Então essas coisas tão separadas incomodam muito, essa desproporção que tem para ajudar, sabe? Não é fácil, gente. Graças a Deus, Deus sempre nos ajuda com muitas pessoas que nos ajudam de verdade e que podem estar lá para poder ver aquilo que a gente faz, porque é real. Então eu digo, vocês quiserem visitar, quiserem conhecer o trabalho, como uma criança ontem de 3 anos falou comigo, tia Filó, posso fazer um pedido? Pode, querida, eu quero ir aonde você trabalha. Falei, então bora trabalhar comigo, colocar um esteto, não sei, bora. Então, isso é real, podem ir, o trabalho é de verdade. Essa luta é todos os dias, não tem sábado, domingo, nem dia santo, nem feriado. Como dizia um motorista de táxi que ficava lá na porta, doutor, me mata uma curiosidade, que meu sonho é saber qual é a conta de luz da Santa Casa, que essas luzes são todas acesas o dia inteiro. Eu falei, esse detalhe eu não sei informar para o senhor, mas não é barato, porque é muita conta. Então eu agradeço a vocês que prestem atenção nisso, ela vai entregar, olhe isso com o contador de vocês, que todo pouquinho que entrar vai fazer uma diferença brutal para nós, tá bom? Então muito obrigada, desculpa pegar um tempo, mas porque se eu não contar, ninguém fica sabendo, porque a Santa Casa fica fora da nossa realidade.
aqui do mundo de vocês. E é um lugar onde a gente só lida com muita gente muito pobre e está fora do lugar de vocês. Então eu peço um outro olhar para o nosso irmão. Obrigada. Vamos ficar de pé? Agora vamos rezar. Isso. Senhor, nós te entregamos a doutora Filó e clamamos a tua presença, a presença do teu Espírito sobre nós. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar. Se alguém trouxe a palavra, se ela estiver com a Bíblia, abre. Você está ficando treinada, né, gente? Está ficando esperta. Evangelho de João, você já até sabe aonde. Olha como é que ficou fácil de achar agora. Vocês vão ficar bom nisso. João capítulo 10, vamos lá, Evangelho de domingo. Capítulo 10, versículo de 1 a 4, eu vou comentar. Achou? Mateus, Marcos, Lucas, João, achou? Todo mundo está no amém ou está na misericórdia ainda? Achou todo mundo? Amém? Não tá. Então tá bom. Evangelho de João, capítulo 10. Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Palavra da salvação. Nesse trechinho aqui de João, ele comenta duas atitudes. A primeira, a de Jesus. E ele conta para nós como é que é a relação de Jesus conosco. É uma relação de um amor profundo, profundo. Existe uma relação profunda aqui de amor, porque Jesus diz assim, que Ele nos guarda, ninguém pode tirar nenhum de nós da mão dEle. E existe um conhecimento recíproco, uma relação de amor recíproco, porque Ele fala, eu as conheço, e Ele nos chama pelo nome. Já imaginou quando Ele fala o seu nome? Ele te chama pelo nome. És minha, és meu. Isso é extraordinário. Em outra parte ele diz, todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Vocês acreditam nisso de verdade? Mais ou menos, né? Então, tu és minha. A relação de amor, ela é de uma intimidade e de um laço tão profundo, que nós estamos na mão de Deus. Ninguém tira, ninguém é capaz de nos arrancar da mão dele, a não ser que a gente não queira caminhar mais junto com ele. Então, ele revela isso, e essa reciprocidade, ele fala e eu escuto. Qual é a atitude do discípulo de Jesus? João fala 2 verbos, vocês prestaram atenção que tem 2 verbos? O que nós, como discípulos de Jesus, fazemos? Ouvir e seguir. Esses são os 2 grandes verbos da nossa história. Escutar é uma arte. É uma arte.
Será que a gente, quando escuta Ele mesmo? No mundo onde tem tantas vozes, tanto barulho, será que a gente tem escutado Ele? Às vezes não, porque isso exige um trabalho de conversão, que é o renascimento de alma. Não é brincadeira, porque para mim poder escutar, eu tenho que começar um trabalho de silenciar, ok? Mas não é silenciar só o lábio, nós já falamos sobre isso. Eu tenho que silenciar tanto ruído interno, e às vezes eu tenho que perfurar uma cápsula que eu faço da minha vida, para que Deus consiga entrar. Porque às vezes eu vivo numa bolha, e eu não consigo ouvir. Então, não é brincadeira isso. As ovelhas ouvem a minha voz. E eu queria lembrar para vocês um trecho do livro do Pequeno Príncipe, que o príncipezinho pergunta assim: está ouvindo? Aí ele pergunta: está ouvindo? O quê? O poço que nós acordamos? Ele está cantando. É muito difícil. Quem estava com ele disse: no deserto tem um poço? A riqueza do deserto está exatamente porque existe um poço. E na nossa vida também tem um poço, escondido, guardado. Mas às vezes o momento que a gente está vivendo é tão árido, que o poço está escondido. E aí a gente vive a vida resmungando. Ah, não tenho poço. Aí achou o poço. Ah, não tenho a corda. Não, agora tem o poço e a corda. Agora falta o balde. Aí tem o poço, o balde e a corda. O que falta? Coragem para ir até a fonte da água que mata a sua. Qual que é a única água que mata a sua sede? Jesus. Essa fonte está dentro de cada um de nós. Então, se você escutar, né? Se a gente tiver a delicadeza de sair da fase de resmungar, porque fica parecendo que tudo, nada está bom, está sempre faltando alguma coisa. E não é verdade, está sempre faltando, a gente está sempre reclamando. Até a gente entender e na verdade mudar o olhar e olhar por perto de nós e ver quanto temos. Se alguém quiser andar comigo meia hora pela Santa Casa, vai sair de lá de joelho. O quanto temos, o quanta riqueza caminhamos. Só de levantar e andar, uma riqueza. Então, a gente precisa mudar, na verdade, o nosso olhar. Porque se você colar o seu ouvido na vida, você verá que há uma música que canta dentro de você. É preciso ter ouvido para ouvir. Então, por isso que ouvir gasta de nós um tempo, porque eu tenho que fazer um treinamento, é uma caminhada. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Como é difícil colocar à disposição de Deus. E um dia nós vamos aprender igual Moisés. Lembra de Moisés na sarça ardente? Quando a sarça, a voz saía e gritava: Moisés, Moisés. Qual foi a resposta de Moisés? Ah, nós vamos ter que ler a palavrinha de Deus. O que é que Moisés falou, gente? Eis-me aqui. Isso se chama oração. É um despojamento, é uma pobreza. Você se entrega inteiro e fala: eis-me aqui. E ele fala: eu sou. Quando ele chama Jeremias, eis-me aqui. Quando ele chama Isaías, quem vai falar por mim? Isaías responde: eis-me aqui. E ao mesmo tempo, quando ele fala com Jeremias, eles serão o meu povo e eu serei o Deus dele. E quando eles clamarem por mim, eu vou responder: eis-me aqui. Isso é extraordinário, gente. A gente não tem dimensão do que significa isso, não. Quanto que a gente precisa aprender a estar diante dele e falar: eis-me aqui, para ouvir. Porque a escuta tem uma consequência. Eu escuto para... qual que é a segunda palavra do escutar? Eu tenho que ter prontidão. Lembra de São José? São José escutava,
sonhava. O anjo dava uma ordem e São José estava sempre pronto para cumprir o que ele escutou. Foge, José, foge, que Herodes está aí, para poder pegar a mulher e o menino, matar. São José levantou, pegou o povo e teve que ir depressa e por estrada alternativa, porque a estrada principal estava ocupada. Então, eu escuto para seguir, para agir. Eu escuto para obedecer. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, Deus Pai fala o que para os discípulos? Estava tudo atordoado. Este é o meu filho. Qual que é o resto da frase? Escutai-o. E Jesus está falando o quê? Nada. Nada. Quer dizer, acolha, siga. Então nós temos que olhar os passos dele, seguir os passos de Jesus, porque eu escutei. Seguir Jesus é simples? Demais da conta. Porque a primeira coisa que vai contrário é aquilo que você quer do que ele quer. Você fala, Jesus, vão ali. Ele fala, não, é lá. Não, Jesus, ele é melhor. Não, é ali. Então seguir Jesus implica que você vai ter que abrir mão primeiro da sua vontade. Seguir Jesus é estar atento. Eu tenho que estar atento. Diz um padre do deserto que o maior pecado que a gente comete é o pecado do quê? Distração. Deus está falando, nós estamos voando. Qual que é o melhor exemplo que vocês têm disso? Já viram os atletas quando vão sair para uma corrida? Eles não estão completamente concentrados, esperando, em posição, esperando o sinal para sair correndo? É assim que devia ser a gente com Deus. Ligado em Jesus, de olho nele, de olho na cruz, esperando ele dar o sinal. Deu o sinal, cumpre. Oh, como nós estamos longe disso. Você está rindo, não é? Mas é porque nós somos tudo distraídos. Jesus está falando. O que mesmo que ele falou? Não escutei. Claro que não, está voando, está no Instagram, está fazendo qualquer outra coisa no mundo. Mas porque para eu poder ouvir, eu tenho que estar inteiro naquilo que eu estou fazendo. Se eu vou rezar, eu já falei isso com vocês mais de uma vez, se eu estou diante daquele que é vivo, exige de mim uma atitude que seja viva. Eu não posso fazer uma relação com uma ideia, eu estou fazendo uma relação com uma pessoa. Então ele falou, eu tenho que escutar. Então nos livre, Senhor, da distração. Eu preciso aprender a te ouvir, a reconhecer a sua voz no meio de tanta confusão, para falar, não, Jesus quer que eu faça isso. É simples? Claro que não. Que exige um comprometimento da sua vida inteira. Seguir Jesus. Entender que muitas vezes no caminho nós somos sustentados. A nossa vida é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós não andamos, nós somos carregados. A gente tem a ilusão que anda, não anda. O dia que a gente entender que é a graça de Deus que nos conduz, desde que eu queira, que eu seja fiel, que eu fale, Senhor, eu quero ouvir para te seguir, para me comprometer. Fiquei lembrando muito, quando eu estudava tudo isso, quando eu estudei sobre a vida de Joana d'Arc. E Joana d'Arc, ela ouviu e por isso cumpriu. E ela ouviu, vai e salva a França. Uma menina pobre, analfabeta, 17 anos de idade, sabia o que de arma, e liderou todo o exército francês e venceu. A vida dela era pautada na oração. Quando ela chega no castelo para falar com o rei, fala, no meu Senhor me mandou aqui. Quem que é o seu Senhor? Deus, básico. Eu vim cumprir o que ele mandou. O rei tenta enrolar, se fazer passar por outro, ela passa pelo que está sentado no trono, nem dá confiança, anda no meio do povo e fala, você é o rei, a você o curvo. 17 anos de idade. Salvou a França. A guerra de 100 anos foi com ela que terminou. Uma menina analfabeta. Mas ouviu, e porque ouviu, deu o passo e foi comprometida. No final, quando foi traída, quando foi presa, teve na mão o papel para assinar e falar, nada, eu alucinei. Ela falou, não posso mentir tudo que eu vivi. Então eu prefiro morrer. Morreu queimada, viva, falando o nome de quem era o Senhor da vida dela, Jesus, até o fim. Também ela foi orientada por duas santas que tiveram a cabeça cortada no século IV, que eram as duas santas que conversavam com ela, Santa Alexandrina e a Santa Catarina, e São Miguel Arcanjo, eram as pessoas com quem ela conversava.
As duas foram degoladas porque enfrentaram e defenderam a fé. Quanto nós estamos longe de escutar e de tomar uma atitude com a nossa vida e falar: eu sou cristã. Porque mais do que falar, a minha vida tem que revelar aquele que eu creio. Os meus atos, por si só, têm que revelar aquele que me sustenta. Por isso que é um trabalho de conversão diária. Pedir a Jesus: Jesus, me dá a graça de te ouvir e a prontidão de te servir. Eu quero ouvir, mas eu quero viver para vos servir. Se eu tenho uma relação de amor, se eu sei que Ele é o meu pastor, se eu sei que Ele cuida de mim, que eu estou nas mãos dEle, eu estou lutando com o quê? Vamos pedir a Ele: me ajuda a viver de verdade, a cumprir esse trecho do Evangelho, me ajuda a ser uma ovelha. Se eu sei que o Senhor cuida daquela que está machucada, cuida daquela que está bem, cuida daquela que está fraquinha, carrega aquela que está doente, me ajuda. Me ajuda. Eu não quero estar disperso na vida, eu quero estar atento ao Senhor que me chama em cada momento da minha vida. Então isso que é o grande, tanto que me chama o bom pastor. Eu falo, quantas vezes a gente passa e não escuta, e porque não escuta, não cumpre aquilo que Deus está esperando que você faça naquele momento. Aprendam, né? Aprenda a discernir. Jesus fala para uma mística: chame o Espírito Santo várias vezes no dia, para que Ele te oriente. Não tome decisão sem consultar o Senhor. Até para ajudar um pobre, você precisa do discernimento de Deus. Até para isso. Tudo a gente tem que perguntar para Ele. Eu rezo de manhã cedo, principalmente meu anjo da guarda, e falo: coloque no meu caminho os irmãos de rua que o Senhor vai permitir que eu encontre hoje. Para quem são essas coisas que estão no meu carro? Para quem é que eu vou ajudar hoje? Coloca no meu caminho para que eu não faça nada errado, porque eu não sei discernir. Não coloca dois, não que eu vou errar. Quem é que tem que ajudar? Coloca certo no meu caminho, porque a gente não consegue ver nada, muito menos ouvir, porque a gente está muito disperso. Hoje nós vamos pedir a Jesus que a gente tenha a graça de não dispersar, mas viver atento a Ele. Então eu quero encerrar essa meditação com uma oração que eu desenhei para nós hoje. Sobre o bom pastor. E a oração é assim: eu ouço e por isso sigo. Senhor Jesus, Tu és o meu pastor. E hoje eu reconheço que muitas vezes eu me perdi. Não porque o Senhor não falava, mas porque eu não soube escutar. Há tantas vozes dentro de mim, Senhor. Medos, inquietações, distrações. E no meio de tudo isso, eu me afastei da Tua voz. Mas hoje, eu quero voltar a escutar. Senhor, abre os meus ouvidos. Dá-me um coração silencioso, atento, disponível. Ensina-me a reconhecer a Tua voz no meio de tantas outras. Que eu não fuja quando o Senhor me chamar. Que eu não endureça o coração. Fala, Senhor, que o Teu servo escuta. E dá-me coragem, Senhor, porque eu sei que ouvir não basta. É preciso seguir. Mesmo quando eu não entendo. Mesmo quando dói. Mesmo quando custa. Dá-me um coração obediente. Que eu não fique parado. Que eu não adie. Que eu não tenha medo. Mas que eu dê o passo. Hoje, Senhor, eu escolho confiar na Tua voz. Eu escolho não seguir mais as vozes que me afastam de Ti. Eu escolho ouvir. Eu escolho seguir. Cuida de mim, meu bom pastor. Conduz os meus passos e não permitas que eu me perca novamente. Amém. Vamos rezar.
oração de Nossa Senhora, o terço de Nossa Senhora das Lágrimas. Alguém aqui já rezou esse terço? Mais alguém já? Que bom. Que bom. O terço é simples. Por que ele é simples? Quem ensinou esse terço? Jesus. Homem é prático. O terço da misericórdia, quem ditou? Jesus. O terço das Santas Chagas, quem ditou? Vocês não conhecem o terço das Santas Chagas. O terço da Sagrada Face, quem ensinou? Vocês pouco rezam ele. Hoje é dia de rezar o terço da Sagrada Face. Já rezaram? Parabéns. Então, por isso, o texto que ele ensina é simples. E ele fala que a irmã Amália: eu guardei as lágrimas da minha mãe por 20 séculos. Foi tudo que ela chorou no caminho do Calvário. E hoje eu entrego as lágrimas para vocês, para que vocês possam usar. E ele fala a seguinte frase: tudo que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, eu sou obrigado amorosamente a conceder. E Nossa Senhora fala que essas lágrimas derrubaram o império infernal. Então, deixa eu pegar aí, amor. Traz aqui, por favor. Deixa eu ler para vocês o que ela falou. Esse aqui. Tudo que ela falou sobre o Brasil. Tudo que ela falou sobre o Brasil, porque a gente precisa ouvir bem. E ela disse assim: o Brasil me pertence. As aparições de Nossa Senhora das Lágrimas aconteceram em Campinas, mais precisamente na capela da Avenida Benjamin Constant, número 1344. Portanto, é uma devoção tipicamente brasileira. A Santíssima Virgem Maria queria mostrar o seu imenso amor pelo Brasil, terra de Santa Cruz. Por isso, em maio de 1935, ela apareceu a irmã Amália como medianeira da paz e disse que o Brasil pertence a ela. Nossa Senhora deu a seguinte mensagem: o Brasil me pertence. Sobre ele estendi o meu manto protetor. Porém, é necessário que este povo venha a mim, entrando em minha arca, para poder assim livrar essa terra de ser regada com o sangue dos mártires. É necessário que os antros de imoralidades não sejam assim frequentados, para diminuir a lama nojenta da impureza que vai por tantos corações. Eu sou a rainha dos brasileiros e os salvarei, se me reconhecerem como tal, recorrendo a mim como filhos submissos e obedientes das leis da Santa Igreja. Eu salvarei o Brasil, se todos os dias ouvir nos lares: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Se todos os brasileiros repetirem: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Salvarei o Brasil, se ouvirem em todas as casas ao menos uma ejaculatória da minha coroa das lágrimas. Sim, assim falo, é porque desejo ver essa terra de Santa Cruz triunfar de seus adversários, que desejam implantar o terrível inimigo que já tomou conta de outras terras que não me reconhecem como mãe. Sou mãe, sou rainha dos brasileiros, portanto, todos os que desejam ser bons brasileiros, que venham a mim, e a vitória será nossa. Porém, se afastarem da rainha, perecerão. O Brasil só triunfará, desembainhando a espada, que sou eu mesma. Sim, os brasileiros triunfarão, com essa espada na mão, e não haverá inimigo que eles não derrotem. Mas se não me derem acolhimento, terei de ver meus filhos, meus queridos filhos, gemerem. A arma está na nossa mão. Simples assim. Rezar o terço das lágrimas de Nossa Senhora não deve dar 10 minutos. Porque tudo de Deus é simples. Quando Nossa Senhora entrega para ela o terço, Nossa Senhora fala com ela: o meu filho já te ensinou como é que reza, eu só vim te trazer a coroa, que é esse terço, né? Então vamos, quem puder ajoelhar, ajoelhe, vá pensando na graça que você precisa, naquilo que você vai